Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Oremos. Senhor, é pelo teu poder e graça que tu nos capacita, envolve o nosso coração ao ouvir e dar atenção à tua palavra, que já foi lida e agora ela vai ser pregada. Livra-nos, ó Deus, de ficar com o coração amargo, como o teu povo de Israel ficou, quando estivemos ouvindo, ó Deus, as tuas instruções, as tuas ordenanças, mas que o Senhor possa transformar o nosso coração com a tua doce graça. Prevaleça, Senhor, sobre todos nós, sobre toda tristeza contra Ti, sobre toda amargura do nosso coração, sobre qualquer circunstância ou situação que muitas vezes, ó Deus, nos colocam em contenda contra Ti. Prevaleça, ó Deus, sobre todas estas coisas, para que o Senhor seja glorificado quando o Senhor falar conosco, sejamos despedaçados no nosso coração. Sejamos levados, ó Deus, a nos humilhar na Tua presença, e assim, ó Deus, havendo o coração amargurado, o Senhor possa, ó Deus, nos dar a doce palavra do Senhor, para que sejamos curados destas amarguras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa passagem, meus irmãos, ela nos remete à primeira provação, ou o primeiro teste que o povo de Israel, após a travessia do Mar Vermelho, vai ser submetido. Sempre as primeiras provações, os primeiros testes que um cristão ele é submetido, ele tem a relação, ou ele tem alguma relação com as necessidades pessoais. E é exatamente isso que você percebe aqui no texto, nesse caso, quando as circunstâncias e o cenário aqui dessa passagem nos propicia a falta de água. Você vai ver depois, posteriormente, na próxima provação que o povo de Israel vai ser submetido, que é a falta de pão. Mas nesse primeiro momento, falta de água, porque eles estavam a caminho ali do Monte Sinai, o lugar onde Deus havia dito que eles deveriam ir para adorar o Senhor, e dali eles deveriam partir para a terra prometida, para Canaã. Processo esse que os irmãos já sabem, durou 40 anos, que a priori, dentro de uma lógica, nesse percurso não deveria levar 40 anos, mas Deus os fez ficarem 40 anos nesse percurso do deserto até Sinai depois subindo para a terra de Canaã. Mas veja, o ponto aqui em questão é que eles estavam nesse primeiro momento caminhando pelo deserto a caminho de Sinai. O alvo, o lugar nesse primeiro momento a chegar, que Deus havia ordenado, era o Sinai, o lugar onde eles iriam adorar o Senhor e Deus iria falar com eles. No sermão da manhã nós vimos que há muitas coisas que se tornam valiosas para o nosso coração, e que essas coisas valiosas, muitas vezes até aquelas que são boas, que são virtuosas, que são lícitas, elas muitas vezes atrapalham, ou melhor dizendo, elas dificultam vermos como que Deus ele é bom para conosco, como que Deus ele é gracioso conosco. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Houve um momento em que, da saída do Mar Vermelho para agora a caminho, nesse percurso do deserto aqui de Sur, parece que eles se esqueceram de quanto Deus é bom, do que Deus havia feito por eles, de como Deus havia manifestado seu poder para salvá-los da morte, salvá-los da escravidão dos egípcios.
O fato aqui é que no contexto dessa passagem, nós vemos aqui algo que não é apenas lícito. Quando eles desejam água, veja, água é lícito. Aliás, não é só lícito, mas é algo indispensável para a nossa sobrevivência. Mas é interessante porque exatamente algo que não apenas é lícito e é indispensável para que possamos viver ou sobreviver, é exatamente isto que Deus usa para testar o seu povo. Você pode ficar sem comer, talvez por um período considerável de dias, mas faltar água é algo fatal a curto prazo. Se você ficar sem beber, em poucos dias você pode morrer. Eu sei que existem proezas que já aconteceram, milagres que já aconteceram com pessoas que ficaram bastante dias sem beber água porque ficaram perdidos em algum lugar, muitas vezes perdidos no meio do mar, e ainda assim Deus, por sua providência miraculosa, o salva depois de tantos dias sem beber. Mas veja, numa circunstância normal, ficar sem água, você morre, e é um processo rápido, porque desidratação é rápido. Então veja que Deus, ele faz um teste com o seu povo, e esse teste é deixá-los sem aquilo que não apenas é lícito, mas deixá-los por um tempo sem aquilo que é indispensável. Tem coisas que a gente considera indispensável porque a gente ama, porque a gente tanto quer, tem predileção, e há coisas que são indispensáveis de fato. Água é algo indispensável, então Deus vai usar algo que é indispensável para tratar um probleminha do coração do povo de Israel, daquilo que eles achavam indispensável para o coração deles, porque era algo da predileção deles. Olhe bem a dinâmica como o texto vai nos mostrando isso. Temos alguns pontos aqui que precisamos observar então nesse teste. Então, enfatizando, o texto está nos mostrando o primeiro teste que Deus submete ao povo de Israel. Um teste, essa é a palavra-chave em primeiro momento. Primeiro ponto do sermão aqui então, Deus, ele nos guia para lugares bons. Vimos isso Êxodo 14, mas aqui o ponto agora nos mostra que Deus também nos guia para momentos ruins. Deus nos guia para lugares bons, mas também nos guia para lugares ruins. A primeira coisa que o texto ele destaca é que Moisés, ele conduz o povo a sair do Mar Vermelho e a seguir em frente. Quando você lê o texto, há um pequeno detalhe no modo como o verbo fazer aí é usado. Quando o texto está nos dizendo que Moisés fez o povo de Israel sair ali do litoral do Mar Vermelho e seguir em frente pelo deserto de Sur para chegarem no Sinai. O primeiro ponto aqui não é possível permanecer ali no litoral do Mar Vermelho. O segundo ponto aqui é que em algum momento eles tinham que partir por questão de obediência ao Senhor. E veja que a forma como o verso 22 nos diz isso, nos dá a impressão de que foi muito difícil para Moisés, como líder desse povo, como pastor desse povo, convencer o povo de Israel de sair daquele lugar onde eles estavam se regozijando, onde eles estavam se alegrando, sair dali para ir em frente na sua peregrinação como Deus havia ordenado. Eu quero que você imagine, no momento em que eles estavam ali em grande regozijo, a gente viu isso no sermão passado, em Êxodo 14, aqui em Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 21, o regozijo, a alegria, o cântico de vitória do povo de Israel, o que inaugura, como nós já comentamos e vimos, só para relembrarmos aqui, o que inaugura talvez aqui o processo do início da composição dos salmos, porque esse hino, apesar dele não estar lá nos salmos, ele é mencionado, a ocasião é mencionada em alguns salmos, mas a priori não está ali esse cântico no livro do Saltério, mas ele está numa estrutura de salmo. Então você percebe claramente o tamanho do regozijo, você imaginar o quanto que o povo festejava o triunfo da vitória que Deus havia dado a eles sobre os egípcios, e por um momento então eles são interrompidos no seu festejo, porque eles são obrigados a se reorganizarem e seguir em frente. Chega de festa, vamos embora. Não tem quando a gente fica naquele momento ápice dos nossos festejos, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, enfim, na confraternização, no almoço da casa do Mário Sérgio da Daniela. E aí a esposa chega e diz: a gente precisa ir.
Aí murcha, né? Porque a gente não quer ir embora, a gente quer continuar, quer festejar, quer continuar ali perturbando a vida do casal, da família, porque a conversa está boa, o papo está bom, o momento das risadas, das alegrias estão bom. Você vai na casa da senhora, da Denise, está um baita de um banquete lá, você mal terminou de comer, e aí está na hora de ir embora, precisa ir embora. Enfim, festas, eles têm um tempo para começar, um tempo para terminar. E aí esse é o primeiro ponto. Você percebe que então, um detalhe que é importante aqui, é que uma coisa simples vai dar aqui um start no coração do povo de Israel, porque eles não querem ir embora, mas eles são interrompidos nesse festejo, e eles devem se reorganizar nas suas fileiras como um povo, como um grande exército, a voltar a marchar e seguir em frente pelo deserto. Tudo tem um tempo, meus irmãos, e há um tempo de grande regozijo, há um tempo de alegria, mas também agora aqui seria o tempo das dificuldades e provações. Essa era a ordem. Vamos sair do momento do festejo, e agora vocês vão ter uma experiência, a primeira experiência de vocês, que chama, brinca, usa essa expressão, experiência de batismo, né? A primeira experiência de vocês, o que significa passar por testes, e testes sempre vêm com dificuldades. Ainda também eu quero que você observe no verso 22, que aqui Moisés nos é apresentado como um pastor exemplar. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque seria muito cômodo ficar na praia do Mar Vermelho, seria muito cômodo, meus irmãos, continuar comemorando, festejando, mas perceba que Moisés sabia que não deviam mais permanecer ali, ou eles não deveriam ficar ali por muito tempo, porque isso seria prejudicial de diversas formas, mas seria prejudicial ao povo de Israel. E o ponto principal no que é prejudicial ao povo de Israel, o problema da desobediência a uma ordem de Deus. Agora, em que sentido isso seria uma desobediência? Retardar, procrastinar o caminho que Deus quer que nós sigamos. Isso é um tipo de desobediência, mesmo que o motivo de desejar e ficar num determinado lugar seja um regozijo lícito, seja uma alegria de vitórias que o Senhor nos dá, mas há tempo de comemorar, e o Senhor agora diz, agora é tempo de sofrer. Portanto, nós temos aqui, voltando ao ponto de Moisés, nós temos em Moisés um pastor exemplar, porque é um pastor de uma igreja, considerando aqui o contexto da antiga aliança, porque o povo de Israel é a igreja da antiga aliança, mas nós temos aqui o pastor de uma igreja que não mediu esforços para convencer o povo de encerrarem seus festejos e seguir em frente na sua peregrinação. É o que é o nosso papel, né? Nosso papel. Moisés aqui não apenas convence o povo, como ele inclusive vai à frente, guiando o povo como era de costume. Um pastor exemplar que nos é aqui apresentado, não é aquele que agrada a todo mundo na igreja, mas é aquele que demanda todos os esforços para guiar o povo à obediência a Deus em todos os termos dos seus estatutos e de todas as suas ordenanças. Nós temos um caminho a trilhar, e essa é a primeira percepção que os presbíteros da igreja, a liderança de uma igreja, ela deve ter no pastoreio dela. Nós temos um caminho a trilhar, e veja, meus irmãos, uma palavra aqui para nós, presbíteros, nós somos a liderança da igreja, temos a responsabilidade de não agradar o gosto dos membros da igreja, mas nós devemos guiá-los em uma peregrinação pelos caminhos que Deus nos der, sejam caminhos bons ou caminhos ruins, e mais, ficar com o povo, não só nos momentos bons, ficar com o povo, sofrer com o povo, chorar com o povo também nos momentos ruins, dessa longa caminho. Segundo ponto do sermão, só lembrando o primeiro, Deus nos dá, ou nos guia por lugares bons, mas também ruins, e há um pastoreio aqui. Segundo ponto, caminhos difíceis revelam como que está o nosso coração. E o ponto em particular nesse texto é que caminhos difíceis, na verdade, revelam a amargura do coração. A segunda palavra-chave no texto é essa, guarde ela também: águas amargas. Águas amargas. O nome do lugar é Mara, que significa amargura. Vocês lembram de Noemi? Sogra de Ruth?
depois de muitos anos de sofrimento, inclusive de sofrimento causado por consequências do pecado social da época do povo de Israel, o povo judeu que tinha se afastado do Senhor. O marido morreu, logo em seguida morreu todos os filhos homens, os dois filhos homens, e só ficou ela e as noras. Uma voltou para o seu povo. Ruth, a moabita, ela segue a sogra. E Noemi, quando chega em Belém, ela muda o seu nome. De Noemi ela passa a se intitular de Mara. Ela diz: porque a minha vida é uma amargura, eu vivo uma amargura de vida, a minha vida é amarga, o meu coração é amargo, tamanho é o sofrimento que pesou sobre mim. Então veja, voltando ao ponto aqui, para a gente não dispersar, quero que você perceba que aqui no texto, o povo de Israel vai ser guiado por Moisés, ou Deus vai usar na verdade Moisés, para levar o povo, guiar o povo por um deserto chamado Sur, e também inclusive posteriormente, ou em algumas passagens, você vê que também ele é chamado de deserto de Etã. Mas o ponto em questão é que nessa região, nesse deserto, aqui nós temos a primeira fase da peregrinação de Israel, que não foi uma experiência boa, aliás, na verdade foi uma experiência extremamente traumática, amarga, como o próprio texto propõe aqui no uso desse termo. Amargo significa também traumático, algo desesperador. No deserto de Sul, o ponto em questão aqui é que eles não acharam água, passaram 3 dias sem água, 3 dias procurando água, mas não encontram água. E a menção de 3 dias sem água é para exatamente nos mostrar que eles chegaram ao limite de terem de suportar aquela situação. Por isso que 3 dias, a ênfase nos 3 dias é essa. Estamos no limite. Você veja que é possível a gente enganar o estômago quando está com muita fome. Você bebe uma água, engana o estômago, e dá para suportar por um período considerável até que você consiga comida. Mas você pode ter muita comida, se você não tem água, perceba a diferença da situação? Não é possível você fazer nada quando não se tem água para beber. É por isso que eu quero que você aqui nesse primeiro momento, então, antes da gente até julgar o povo de Israel aqui, ou condená-los precipitadamente, eu quero que você se atente ao contexto. Atente-se à experiência do povo, que foi algo desesperador. Coloque-se no lugar deles e imagine você nessa situação, ou imaginemos nós, congregação, nessa circunstância. Eu quero que você e eu, o nosso aqui, tenhamos cautela em analisar o texto, porque eu acho aqui que todos nós não sabemos o que é ficar sem beber água por 3 dias. Você está procurando água e não encontra água. Se você já passou por uma experiência extremamente desagradável como essa, semelhante a essa, eu imagino então que pelo menos você compreenda a reação do povo de Israel, porque que eles agiram daquela forma como a gente vai ver aqui logo em seguida. Olhe bem, vamos comparar a nossa realidade com a realidade do povo de Israel. Deserto, escassez de água. Olhe para a nossa realidade, porque nós vivemos numa região, pode-se dizer até num país, mas nós vivemos numa região onde nós temos água em abundância. E na verdade, o nosso problema não é escassez de água, o nosso problema é não beber água, né? É nosso mesmo, eu admito. Nosso problema é não beber água como nós deveríamos. E para ser justo aqui, meus irmãos, se julgarmos a postura do povo de Israel comparado à nossa, porque até desperdiçamos água, nós vamos perceber que nós somos piores do que eles quando chegarmos no problema da amargura do coração. A pior amargura do coração não é aquela que é pela escassez, mas a pior amargura do coração é quando nós temos em abundância e alguma coisinha que precisa ser reduzida ou diminuída nos provoca uma terrível amargura por causa da falta de contentamento, da insatisfação de tanta coisa que a gente tem e usufrui. Estamos acostumados com coisa boa, com abundância, e um pouquinho que é reduzido, isso já nos leva a uma reação de extrema rebeldia e de profunda amargura e profunda tristeza contra Deus no nosso coração, que veja, como eu disse, isso nos torna pior que o povo de Israel. E eu digo isso porque essa reação do povo de Israel envolve aqui, futuramente, nos versos posteriores,
envolve aqui murmurarem, não quando eles têm água em abundância, mas murmurarem e reclamarem na escassez de água. Mas vamos voltar ao ponto, vamos lá, a gente recapitular. Deus está fazendo o que com o povo de Israel? Testando o povo de Israel. Isso, 3 dias sem água. E o interessante é que vocês vão perceber, e aí nós lemos o texto, mas você vai perceber no desenvolvimento do raciocínio desses versos, que quando eles murmuram, eles não murmuram diretamente contra Deus, eles murmuram contra Moisés, porque, olha de novo, lembra? Eu disse que Moisés, ele é o modelo, ele é o exemplo de um pastor que está guiando o povo, vamos obedecer ao Senhor. Mas Moisés, imagino eu, né? Alguém tenha dito, Moisés, mas se você nos disser que nós temos que ir para tal lugar, por esse caminho, e não encontrarmos água, como é que vai ficar a situação? E Moisés tendo que dizer, Deus mandou que nós seguíssemos por aqui, então vamos por aqui, obedeçam o Senhor, vamos por aqui. Eu imagino que alguns deles, inclusive, no meio do caminho, é dizendo, olha o que você está fazendo, nós vamos te seguir, mas veja bem o que você está fazendo. Apenas uma especulação do texto que eu estou fazendo. É possível que isso tenha acontecido, não sei. O fato é, eles obedeceram, mas observe a situação. O pastor exemplar é responsabilizado por ter guiado o povo para um lugar onde eles não encontravam água. Por isso que eles murmuram dizendo, o que haveremos de beber é uma acusação. A murmuração, ela é caracterizada por uma acusação. Sempre a murmuração, sempre a reclamação, ela é diretamente em si culpar o outro da minha insatisfação. Só que isso é feito de uma forma muito sutil, porque eu me vitimizo. É a oportunidade para a autocomiseração, me tornar uma vítima de algo que é um problema do meu coração. Então, o texto nos propõe um dilema aqui. O dilema aqui é, Moisés está entre obedecer a ordem de Deus, conduzir o povo à obediência a Deus, ou levar um povo para um lugar onde tem água. Deus havia determinado que o povo seguisse para o deserto do Sinai, e essa ordem já tinha sido dada antes mesmo, inclusive das 10 pragas. Deus havia inclusive se revelado a Moisés, dito lá no Monte Horebe, dito, olha, eu quero que eles vá para o deserto, onde eles vão me adorar. Já tinha sido dada essa ordem, e ela foi repetida diversas vezes. E eles viram inclusive o exemplo de quem desobedece a ordem de Deus. O que aconteceu com o faraó? E o caminho que os direcionava para o Sinai era passando por um lugar onde não tinha água. Muitas vezes nós somos colocados entre dilema. O problema do dilema é o problema de pecado, né? O dilema de obedecer a Deus ou de seguir por um caminho menos perigoso ou difícil. Nós voltemos aqui, meus queridos irmãos, pastores, presbíteros, nós aqui que somos a liderança, nós seremos os mais afetados por este teste do Senhor. Vamos guiar o povo pelo caminho da obediência ou guiá-los pelo caminho menos problemático? Pais, que isso também é uma aplicação para os pais. Nós, pais, vamos guiar os nossos filhos pelo caminho da obediência, ou nós vamos guiá-los pelo caminho mais fácil, para evitar cansaço, fadiga emocional, fadiga psicológica, fadiga espiritual, fadiga física, na educação dos nossos filhos? Um dilema, está aqui um dilema de pastoreio e também um dilema para o povo. Vocês vão obedecer ou vocês vão preferir o caminho mais fácil? Olha para o verso 23. Eu não vou ler, mas eu vou aqui apenas mencionar. Mas você, por favor, observe aí no verso 23, quando nos diz que depois de 3 dias a situação vai piorar. Porque eles chegam num lugar chamado Mara, como eu disse, expliquei. O nome dessa palavra, o significado dessa palavra é amargo ou amargura. E lá tinha água. Esse que é o problema aqui da gravação do problema, né? Lá tinha água, mas as águas lá eram impróprias para beber, porque eram águas amargas. Verso 24 agora. Verso 24 nos diz que o povo se irritou e o povo murmurou contra Moisés. Por que eu estou mencionando esses 2 versos nesse momento? Porque esses 2 versos estão em conexão com o outro. Verso 23 e verso 24.
Se você fizer uma leitura superficial, talvez não vai ajudar muito a você ver a relação que há entre a expressão águas amargas com o nome do lugar, que é Mara. E o nome do lugar e essas águas amargas tem uma relação muito forte com a reação do povo quando eles descobrem que as águas não são próprias para beber, para consumo. Quando diz que o povo murmurou contra Moisés, essa murmuração, ela está ligada diretamente ao significado e à circunstância daquele momento ali, amargo. O propósito aqui do verso 23 não é apenas falar que as águas são amargas, isso aqui é secundário no texto, mas é apontar para a amargura do coração do povo de Israel. O resultado dessa amargura do coração foi murmuração. Murmuração não é a causa, murmuração é o resultado já disso, é a externalização dessa amargura, desse coração amargo. Vamos voltar para o contexto do verso 22. Volta para o verso 22. O que o verso 22 está nos mostrando? Que o povo saiu do litoral do Mar Vermelho, saiu com muito custo, muita dificuldade, depois de muita insistência, como o verbo indica aí, fez Moisés com que o povo seguisse do Mar Vermelho para o deserto de Sur. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Onde é que está o problema ou o princípio da amargura? A obediência contrariada resulta em amargura de coração. Vou repetir, isso aqui você tem que colocar grava na tua cabeça aí. A obediência contrariada, imposta, resulta em amargura de alma. Viu, filhos? Quando a mãe, o pai, a Simone Quaresma, ela teve uma live há um tempo atrás, eu acho que as mães aqui, algumas assistiram, acompanharam, como classificar o nível de desobediência ou desobediência de um filho. Quem assistiu aqui vai lembrar, né? E você classifica o filho, o obediente, que está ali, né? Você tem o advogado e o príncipe, segundo a classificação simoniana. Ela vai ouvir isso aqui, eu acho que ela... Mas eu falo isso com muito amor, carinho, claro. E eu estou obviamente endossando o que ela falou, a didática que ela usou para explicar isso para nós. O filho obediente é o filho que obedece. Ele tende a ter o prazer, não é que ele é perfeito não, mas ele tende a ter o prazer e a consideração por obedecer o pai, e ele luta. Deus, por sua graça, leva o coração dele a lutar com qualquer possibilidade de rejeitar a obediência ao pai ou à mãe, porque ele é consciente disso, mas isso é graça de Deus. O filho, o advogado, obedece, mas fica o tempo todo. Por quê? Lembrei de uma figurinha: vai tomar seu banho. Por que eu tenho que tomar banho e todo dia? Por que não tem uns assim que é aqui, né? Assim, eu não sei, que a idade, é da idade, né? É da idade o problema. Vai tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Vai deitar porque já está tarde. Por que eu tenho que deitar? Acabei de falar que está tarde. E vai falando, reclamando, gasta meia hora falando, cada escovada de dente ele fala, cada movimento para se preparar para dormir, aquela enrolação, aquela murmuração. Os filhos nossos são assim. E tem um filho príncipe. Por que é príncipe? Porque ele é mimado pelos pais, e quando é exigido dele alguma obediência, fica amargurado de coração. A categoria aqui do povo de Israel é essa última aí. Deus estava tratando o povo de Israel como filhos, para que eles não ficassem mimados. E Deus usa um processo de educação difícil, é um dilema mesmo, é doloroso. Vou tirar a água de você. Imagine quando você pode, eu não aconselho você a fazer isso, é óbvio, uma circunstância onde a rebeldia de um filho te lva às vezes até tirar o prato de comida da mesa. Hoje você não almoça, hoje você não janta. Antigamente os nossos pais e avós tinham coragem de fazer isso. Hoje você é preso se você fizer um negócio desse. Mas veja, eu não estou defendendo isso aqui, nem considero isso como um método correto de disciplina, mas Deus tira, porque Deus tem o direito de tirar. Ele tira, Ele tem todo o direito de tirar. Tira e expõe o nosso coração ao que realmente está lá dentro.
Obediência contrariada aqui do povo de Israel, que passa 3 dias caminhando, escondendo a sua insatisfação de alma, que resultou numa amargura, e o coração deles estava com aquelas águas amargas do deserto de Suz, ou de Sur. Veja como nós somos hábeis, meus irmãos, em esconder no nosso coração a nossa amargura de alma quando nós obedecemos a Deus contrariados no nosso coração. Isso se chama perversidade. A amargura de alma nada mais é do que uma forma de você ser covarde, porque você não tem coragem de externalizar o quanto você está irritado e irado com Deus. O coração do povo de Israel estava aqui como aquelas águas amargas do deserto do sul. Toda amargura de alma é resultado de um coração desobediente e rebelde. A amargura de alma fez com que o povo se esquecesse da vitória sobre os egípcios em 3 dias. Como é que isso é cabível? Aconteceu 3 dias atrás, e em 3 dias se esqueceram, porque nós temos aqui uma situação de vitória, de alegria se transformando em amargura de alma, em 3 dias. Mas olhe bem, como que o cenário muda agora aqui. E isso obviamente é obra do Senhor, por causa da graça de Deus. Quando Deus os levou propositalmente para Mara, a fim de testá-los, e naquele lugar de águas amargas, Deus faz com que o povo revelasse o que estava oculto no seu coração. Deus faz isso porque isso se chama disciplina, porque Deus os levou ali para que eles vomitassem essa amargura, e o vômito dessa amargura então se chama murmuração. Deus usa essas situações amargas da vida para revelar a amargura do nosso coração, porque nisso Deus é bom. Deus está propositalmente tirando algo de nós para revelar a nossa insatisfação na suposta falta de alguma coisa que tanto idolatramos. E aqui então entra o terceiro ponto do sermão: um teste de fidelidade entre Deus e o seu povo. Deus, Ele manifesta a sua graça em nós quando Ele, em primeiro lugar, nos testa, e nesse teste Ele nos disciplina. Então Deus aqui faz um teste de fidelidade com o seu povo. Eu quero que você entenda o que significa aqui a ideia de provar o povo, porque isso está dito nas palavras de Moisés. Moisés é que fala, o próprio texto diz que Moisés, após aquele momento das águas amargas se transformarem em água doce para que eles bebessem água, o texto diz que Moisés os provou e os instruiu e deu a eles estatutos e ordenanças do Senhor. E eu quero me deter essa palavra teste, porque ela está ali como um verbo provar. Que teste é esse? Vamos entender a ideia desse teste que é aplicado por Deus ao seu povo. Quero que você vá para Números capítulo 5, o verso 18 ao 24, porque essa passagem ela nos descreve muito bem o significado dessa expressão teste no contexto, no uso do que se chama de águas amargas. Olhe bem o que essa passagem nos explica. A lei que Deus havia dado, a ordenança que Deus havia dado como uma lei civil ao povo de Israel, a partir do verso 18, Números capítulo 5. O caso aqui é de um homem que está desconfiado da sua esposa. Ele não tem provas, mas ele desconfia que a sua esposa o traiu, cometeu adultério com outro homem, ou que ela tem algum amante. E como não foi pega em flagrante, então não tem como provar, porque isso foi feito velado, escondido. É feito um teste, é feito um teste de fidelidade. O texto diz o seguinte: como que é esse processo? Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Tinha oferta até para ciúmes. Olha lá, hein? Imagina a quantidade de oferta que essa turma tem que fazer aqui, né? Oferta até para os ciúmes. Mas isso tem um propósito. Por quê? Porque todo e qualquer pecado tinha que se oferecer sacrifício, tinha que se oferecer ofertas. Então está adequado ao que nos propõe as Escrituras sobre todo o pecado deve ser tratado. Então o texto continua dizendo: a água amarga que traz consigo,
A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará, ou seja, exigirá dela, o juramento ali, em meio juramento, o interrogatório, conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Verso 20: mas se te desviastes, quando sob o domínio do teu marido, e te contaminastes, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro, e com água amarga, ou com a água amarga as apagará, e fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Qual a relação que essa passagem tem com o terceiro ponto aqui do sermão? Um teste. Deus está estabelecendo um teste de fidelidade com o seu povo. Nessa passagem nós temos um ritual onde um homem que desconfia da sua mulher, que o traiu, ela deve ser provada, ela deve ser conjurada, ela deve tomar essa água amarga, e o sacerdote lançaria sobre ela um julgamento. E esse julgamento, obviamente, ou de absolvição ou de condenação, de bênção ou de maldição, de inocentá-la, de absolvê-la caso ela não tenha pecado, não tenha traído, ou de maldição caso ela tenha feito isso, porque como é que é comprovado? Então, como que se faz isso? Há um ritual onde se estabelece: se você pecou contra Deus, você não está arrependido, não admite isso, você está amaldiçoado. Então tomava água amarga. Vocês estão percebendo que a água amarga, que é usada pelo sacerdote para lançar esse julgamento sobre esta mulher, ela se refere exatamente a um processo de teste de fidelidade. Olha a relação entre as águas amargas de Mara com esse teste de número 5. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui no texto, porque o povo estava cheio de amargura, e essa amargura era resultado da sua infidelidade para com Deus. Desobediência é fruto de infidelidade. Por isso, Deus leva o povo para um lugar chamado Mara e os fez se depararem com as águas amargas. Aquilo ali era uma advertência de Deus para o povo, era um aviso de Deus para o povo, um aviso de que a infidelidade deles foi descoberta e eles seriam amaldiçoados. A imagem que nós temos é como se ali eles estivessem diante do momento em que eles são conjurados por Deus, e eles são amaldiçoados por Deus. Eles deveriam beber daquela água. E aqui entra o quarto ponto do sermão. Em vez então de águas amargas, Deus dá ao povo água doce. Como é que ele faz isso? Ele transforma as águas amargas em água doce. Olha a graça de Deus aqui. Era para eu e você tomarmos água amarga a cada domingo que a gente vem aqui para ouvir a palavra do Senhor. E por mais duro que muitas vezes Deus possa falar com você, por mais que Deus te repreenda quase que todos os domingos, e você está aí com essa amargura de coração, porque você não aceita obedecer a Deus por prazer, por alegria e deleite, porque você é um infiel. A cada domingo, cada sermão pregado, a cada leitura das Escrituras deveria ser uma água amarga que Deus te dá para você ser amaldiçoado e você ser consumido pela sua amargura de coração até que morra, até que seja destinado ao inferno. Mas não, em vez de águas amargas, Deus as transforma em água doce. Olha os versos 25 e 26. Deus não fez o povo beber aquelas águas. O texto está mostrando isso, porque bebê-las significava ser condenado, e ao contrário, Deus revela a sua misericórdia
poupa mais uma vez a vida do povo, lhes dando água potável. E o texto não fala que é água potável, o detalhe é esse, né? Mas o texto é muito didático em nos dizer que Deus dá uma água que é doce. A palavra doce é para dizer que é uma água agradável, é uma água que o seu paladar é algo imensurável. Me faz lembrar da mulher samaritana, quando Jesus vai dizer para ela: se tu soubeste da água que eu tenho para lhe dar, jamais você teria sede, você beberia da minha água. Como é que isso aconteceu? E ao mesmo tempo, como que é o processo de Deus fazer isso conosco? Primeiro, por meio de uma intercessão. E como é que é esse processo de intercessão? Olha o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Nos diz que Moisés, como um pastor exemplar, clama ao Senhor pelo povo. Olha, isso é extraordinário para nós, porque nós temos aqui um pastor paciente que agiu como intercessor. A figura do intercessor ideal está projetada aqui nessa postura, nessa reação de Moisés, nessa atitude de Moisés. Em vez de brigar com o povo, em vez de praguejar o povo, perder paciência com o povo, ele se silencia. Você imagina como que foi aquela murmuração. A murmuração sempre é carregada de terrível e profunda e tensa irritação. Como eu disse, murmuração se caracteriza por acusações. Eles acusaram Moisés, acusaram aquele pastor, e em vez dele reagir, ele se cala e ele ora. Ele não se defende, mas ele se silencia em relação ao povo e ele clama ao Senhor. 3 coisas que nós percebemos aqui que identificam Moisés, apesar do texto não falar isso explicitamente, mas está implícito aqui no relato. Primeiro, o intercessor que sabe das dificuldades e do sofrimento do povo. Primeiro ponto é isso. Segundo, o intercessor exemplar que tem paciência. Terceiro, o intercessor exemplar que não abandona o povo, mas recorre a Deus em favor deles. Primeiro, o intercessor sobre as dificuldades. Saber, porque na pele ele sente isso, porque Moisés estava sofrendo junto com o povo a falta de água. Eu creio também que Moisés teve em suas expectativas ali frustradas, quando ele também deve ter sentido na pele o desespero e a agonia do povo, apesar do povo agir com amargura de alma e infidelidade. O intercessor exemplar que tem paciência, porque veja, ele não julga a atitude do povo precipitadamente, mas ele considera as fraquezas do povo. E terceiro, quando ele não os abandona, mas recorre a Deus em favor deles, porque aqui nós temos uma oração intensa, a palavra clamar indica isso, uma oração que ela é intensa, vívida, carregada de toda a ternura, de toda a brandura e amor que ele tem por esse povo. Qual que é o papel dos presbíteros e dos ministros da igreja? Eita, de novo, né? Não é apenas falar, pregar. Nosso papel não é só ensinar. Nós não só apenas aconselhamos, inclusive, a gente sabe que das atribuições do ofício de presbítero é também julgar casos. É da nossa responsabilidade. Em alguns momentos o conselho da igreja precisa se transformar em tribunal para tratar faltas, pecados e julgar essas faltas, esses pecados e as pessoas envolvidas. Nós temos, como diz Jesus Cristo aos discípulos em Mateus 16, que os presbíteros da igreja que herdam a docência do apostolado, os apóstolos, nós temos as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra terá sido desligados no céu, que é o processo disciplinar, quando inclusive há às vezes até necessidade extrema de excluir aquela pessoa do rol de membros da igreja, como Jesus disse que tem que tratar como publicano e gentil. Eu fico pensando assim, com que sentimento a gente faz isso, né? Se é com frieza, mera frieza, por tratar um caso apenas como se fosse mais um caso qualquer, com que disposição do coração, um conselho, os presbíteros, os ministros se reúnem para muitas vezes julgar casos graves, escandalosos,
e como que eles vão tratar a parte culpada. Não é só a inocente, não, a parte culpada. Mas ainda assim, o ponto central do que eu quero chamar a nossa atenção, meus irmãos, inclusive como aplicação, não só para nós presbíteros, mas quando se inclui nós presbíteros da igreja, para que também a igreja ore e interceda por nós. Então observe o que nós temos aqui. O nosso papel não é só o ensino e julgar os casos, os assuntos do povo, mas o nosso trabalho também envolve interceder e clamar pela igreja, orar pela igreja. Duas atividades são primordiais no ministério daqueles que pastoreiam a igreja do Senhor: ensino e oração, palavra e oração. Quando Deus nos dá ministros e presbíteros que eles se esforçam, que eles se desgastam na pregação e na oração, mas isso é sinal de que Deus ainda tem tido misericórdia e Ele não tem permitido que este povo, que esta igreja fique cheio, repleto de amargura, ingratidão e não bebam de águas amargas. Segundo, nesse processo, o primeiro processo, por meio de uma intercessão. A graça de Deus é impedir que eles sejam amaldiçoados, mas que eles são salvos, primeiro, por meio de uma intercessão. Segundo, Deus transforma a água amarga em água doce. Qual é o ponto em questão? Olha a parte B do verso 25. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore, lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus está nos dizendo que Deus ordenou que Moisés lançasse uma árvore. O ponto de questão não é a árvore, não é discutir, especular como que foi esse processo químico de ter jogado uma árvore, e ao ter jogado uma árvore, talvez ele tivesse ali elementos químicos na sua composição, na sua fórmula, que ao ter contato com a água, a reação da árvore com a água, aquilo então purificou a água, filtrou a água e a tornou doce. O ponto aqui não é esse, o foco aqui na verdade é mostrar que Deus providenciou a salvação do seu povo. Deus providenciou a salvação deles por meio de uma ação que ela é sobrenatural. A amargura de alma, a amargura do coração do homem não pode ser transformado em um coração doce se não for por uma ação sobrenatural da graça de Deus. Esse aqui é o ponto aqui. Você que tem um coração amargurado não poderá se livrar desta amargura se não for pela ação sobrenatural de Deus. A obra da salvação, a conversão é algo sobrenatural, não é uma coisa natural, ela é sobrenatural. A amargura não é uma doença psicossomática, pelo amor de Deus, atentem-se para isso, porque nós estamos vivendo, esse é um dilema terrível para nós dos tempos pós-modernos, de tratar sentimentos do coração e os resultados desses sentimentos terríveis do coração como se fossem doenças psicossomáticas. A amargura não é doença psicossomática, mas é uma enfermidade espiritual, única e exclusivamente espiritual. Nós sabemos que a amargura ela pode criar vários tipos de fortalezas para que ela se proteja. Ela vai usar ansiedade, ela vai provocar síndromes de pânico, ela vai provocar disfunção intestinal, vai fazer você ficar intolerante por trigo, vai fazer você ficar intolerante com lactose, porque não sei se vocês não sabem, disfunções emocionais podem levar as pessoas inclusive a ficar intolerantes a certos alimentos, ter alergias, vai perder as coisas boas e simples da vida porque você está sendo consumido por amargura de coração. Que coisa terrível. Tem coisa pior que isso aqui, vou chegar lá. Causa gastrite, mas a gastrite, a diabetes, a depressão são apenas escudos que são colocados em torno do nosso coração para não permitir que a amargura seja expurgada. Eu trato a disfunção intestinal, eu trato a gastrite, eu trato a diabetes, eu trato a depressão, eu vou para psicólogo, eu vou para psiquiatra, eu vou para o gastro,
eu vou incomodar o Albert, a Graciela, haja remédio para tomar. E está lá um probleminha no coração que não é o Albert que vai resolver. O Lucas, os nossos médicos e enfermeiros aí que cuidam da nossa saúde, eles sabem, né? Não tem remédio, não tem médico que resolva o teu problema se você não recorrer à graça de Deus para lhe curar por um efeito e uma obra que ela é sobrenatural, é miraculosa. Só a graça de Deus pode agir para te salvar, para salvar o teu coração dessa amargura de alma. Terceiro, no processo de como Deus salva o seu povo, Deus cura a nossa amargura e insatisfação por meio da sua palavra. Primeiro, intercessor, são critérios básicos no processo de salvação. Intercessor, a graça de Deus. Terceiro, a palavra dele. Verso 25, parte C. Quando o texto aqui nos diz que primeiro Deus provou o povo naquele lugar, quando diz que Deus deu a eles estatutos, ordenanças através de Moisés, olha o texto dizendo isso, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. É bom quando a palavra de Deus nos prova, a palavra provar, né, que é testar. Como é bom quando a palavra de Deus ela nos testa, seja para nos reprovar por causa de pecado, ou para nos aprovar por causa da nossa confiança no Senhor. É um texto que deixa isso bem claro a nós. É Tiago capítulo 1, olhe lá por favor, Tiago capítulo 1. Chamar a sua atenção para o verso 3, mas eu vou ler do verso 1 do verso 2, perdão, até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários testes, a palavra aprovação, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, a palavra confirmada pode ser traduzida também por aprovada. Esse é o contexto positivo do teste. O teste que Deus nos traz é para reprovar pecado, mas também Deus usa positivamente os testes para nos aprovar. Nota 10, como dizia o presbítero Daniel Heller, né? 10. Ele falava assim, né? Nota 10. E aí Deus dá um 10 para nós por causa da graça dele, nós não merecemos não. Mas aí vem por causa, confirmada uma vez a vossa fé, uma vez confirmada produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus, em segundo lugar, reafirma o seu pacto de graça com eles por meio da sua palavra. Exige deles fidelidade, vai dizer isso novamente, a parte A do verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Das que enviei sobre os egípcios, dos egípcios, porque ali as enfermidades sobre os egípcios era maldição. Deus não está dizendo, eu não vou mandar enfermidade a vocês, passivo de ficar doente, todo mundo é. Ele não está dizendo, nunca mais ficarão doentes. Não, ele está dizendo, aquelas enfermidades que são maldições, o juízo de Deus, se vocês forem fiéis a mim, se vocês forem retos diante dos meus olhos, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos. Quarto, a palavra de Deus que apresenta a nós a cura para essa amargura. Está aí a receita médica, espiritual que Deus nos dá para curar a amargura. É só você ler a bula. Leia de Gênesis a Apocalipse. Verso 27. Aliás, verso 26, parte B. Pois eu sou o Senhor que te sara. Quarto, Deus providenciou ao seu povo um lugar onde eles pudessem repousar, descansar, recompor suas forças,
recompor o seu ânimo, o seu vigor. A parte B, aliás, o verso 27 todo, quando diz: então chegaram a Elim. De Mara vão para Elim. Mudou. De Mara para Elim. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Os números aqui mencionados no verso 27, eles não são aleatórios, estão aqui de forma coincidente ou por acaso, mas eles têm um propósito, eles têm um significado. Números na Bíblia têm significados. Então observe, quando Deus os mandou para que lugar? Um oásis. Oásis, onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras. O que isso significa? 12 fontes, meus irmãos, porque era uma fonte para cada tribo. Não vão morrer de sede. Tem a igreja. Eu quero que você pense na igreja como esse oásis, porque a aplicação aqui é essa mesmo. Tem uma fonte para cada um aqui. Jesus é a fonte de água viva que não nos deixará ficar com sede. O oásis aqui é Elim. Será que é um nome bom para a igreja? Na igreja presbiteriana Elim, não sei se isso dá certo não, mas vamos lá. Uma fonte para cada tribo, 70 palmeiras, porque o costume daquela época, e o povo de Israel já tinha os seus anciãos, antes mesmo de saírem do Egito. Você deve se lembrar que em Êxodo capítulo 3, Deus ele ordena a Moisés que fale com o povo, mas também que fale com os anciãos, já tinha um ancião. E o número 70 é um número simbólico quanto ao número de anciãos que haviam, porque 70 palmeiras. Lembram da história de Débora? Onde é que Débora se sentou para julgar o povo? Debaixo de uma árvore frondosa. Ou o costume também de saírem da cidade e julgar o povo assentado debaixo de uma palmeira, fora da cidade ou nos portões da cidade. Ló, ele era um tipo de juiz, ou de uma espécie de parte da liderança da cidade de Sodoma e Gomorra, que ficava às portas, fora da cidade, julgando as causas da cidade. Os juízes tinham esse costume, e os anciãos mantiveram esse costume, sentar debaixo de palmeiras para julgar a causa do povo, julgar a causa dos seus clãs. Então, não apenas deu a eles fonte de água, mas deu a eles palmeiras, para que cada ancião se assentasse e ensinasse, instruísse, aconselhasse, julgasse a causa da igreja. O verso 27, meus irmãos, nos ensina que em meio aos testes amargos da vida, Deus nos providencia um lugar de oásis. Ele não nos deixará sozinhos, não nos deixará à mercê destas experiências amargas, dessas águas amargas, mas Ele providencia um oásis chamado igreja. E na igreja que Deus providenciou fontes. É na igreja que Deus nos deu 12 fontes e 70 palmeiras para refrescar, para nos dar descanso, para dar vigor ao seu povo, para que continuem para chegar no Sinai. É no dia do Senhor que Deus nos dá o refrigério para recompor as forças da alma em meio a uma caminhada extremamente difícil, às vezes desesperadora, amarga e longa no deserto até o Sinai. Perdemos ao longo da nossa caminhada cristã e ao longo desses últimos anos, perdemos o significado, o sentido real, espiritual do que é o dia do Senhor. É por isso que nós temos tido o costume, nós mesmo, eu estou me incluindo nisso, mas todos nós somos responsáveis como igreja do Senhor, nós temos o costume de só vir de manhã e não vir à noite, ou de não vir de manhã e só vir à noite, inverter, não ir no culto da manhã, mas eu vou na escola dominical e não vai no culto à noite, não vou no culto da manhã, não vou na EBD, mas eu vou no culto à noite, e o dia do Senhor está fatiado. Você sabe o que isso significa quando nós fazemos isso? Significa que eu estou desprezando o oásis que Deus revigora as nossas forças, e eu estou preferindo voltar para as águas amargas de Mara. É isso. Quais as aplicações que precisamos fazer? Primeira aplicação que nós devemos fazer:
A nossa caminhada até a terra prometida, meus irmãos, não é feita apenas de regozijos, não é feita apenas debaixo de cânticos de vitória, mas ela também é feita de experiências amargas e difíceis. Deus vai nos dar tempo de cantos de vitória, mas Deus também vai nos dar tempos de nos ajuntarmos e lamentar. Lamento também é adoração, orações e cânticos de lamento também é louvor ao Senhor, é demonstração de confiança ao Senhor. Segunda aplicação: Deus sempre vai providenciar testes difíceis para o seu povo, você não pode fugir disso. Testes são experiências amargas, e você não tem como se desvencilhar de experiências amargas. Experiências amargas na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, experiências amargas e principalmente nos aspectos espirituais da sua alma. Não tem como a gente fugir disso. Haverá momentos que Ele vai cortar o fornecimento da água doce para nós e vai nos levar para fontes onde as águas são amargas. E ali, veja, Deus vai nos deixar sós ali? Não, Ele faz isso porque lá Ele vai nos testar. Ali Ele vai testar a nossa fidelidade para com Ele, se estamos ou não traindo o nosso Senhor com outros deuses no nosso coração. Seu Deus muitas vezes é revelado pela graça de Deus quando Ele tira aquilo que personifica o seu Deus, o dinheiro, o seu trabalho, sua profissão, ser bem sucedido no que você gosta de fazer, sua casa, um bem, uma pessoa que você tanto ama. Deus faz isso conosco. Sua saúde, idolatria à saúde, suas habilidades, seus talentos. Terceira aplicação é que a amargura no coração é sinal de traição. É dura essa palavra, mas eu preciso dizer a você, é uma terrível traição, é um terrível sinal de que você está desejando satisfazer o seu coração com ídolos fabricados nele. Você não se alegra mais em obedecer a Deus? Você tem acatado as ordens de Deus apenas por obrigação? Você tem obedecido a Deus contrariado? Então eu quero que você saiba que Ele vai te colocar em águas amargas para testar você, para revelar no seu coração como que você está cheio de rebeldia, de amargura contra Ele. Muitas vezes Deus vai te testar com as águas amargas em circunstâncias extremamente simples e ordinárias. Muitas vezes Deus vai te testar com águas amargas nos sermões, nos aconselhamentos, nas repreensões. Deus vai usar os seus presbíteros para falar coisas que contrariam o teu coração. Deus vai usar os seus pais, filhos e filhas, para mais vezes contrariar os desejos do seu coração do que o contrário. Pais que dizem muito sim para os seus filhos e não sabem dizer não para eles, e estão propiciando a eles uma experiência das mais desagradáveis. É pior do que as águas amargas de Mara. Teste o seu filho, teste sua filha, para que eles experimentem situações amargas desde pequeno, mas descubram a doçura da graça de Deus quando descobrem o que é arrependimento de pecado, o que é ser perdoado, o que é ter o coração leve, porque agora eles não precisam mais ter que lidar com a culpa dos seus pecados cometidos contra Deus e contra vocês. Leve-os até Mara, faça-os ver que eles, se eles continuarem na desobediência do coração deles, se eles continuarem obedecendo contrariadamente vocês,
eles vão ter que beber daquela água amarga e serem amaldiçoados pelo Senhor, porque é isso que acontece com filhos que são rebeldes. Muitas vezes será necessário que ouçamos palavras amargas, duras, difíceis, para que o nosso coração se revele diante do Senhor, para que sejamos curados. O alvo é a cura. Quarta aplicação: somente Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua obra sobrenatural, Ele pode nos livrar de beber dessas águas amargas de mar. Lembre-se, todo aquele que comete infidelidade a Deus, o destino dele é a condenação, é a maldição. Ele é obrigado a beber as águas amargas de Mara para que seu ventre inche, para que suas coxas amoleçam, e ele fique. Eu não expliquei isso naquele momento do contexto, mas a ideia ali era a esterilidade. Não vai ter filhos, vai secar, será mal vista. E veja, o que traz amargura ao coração de uma mulher naquele contexto? Não ter filhos. Lembra de Ana? Mas eu quero que você entenda que mesmo Deus que amaldiçoa é o mesmo Deus que também pode te livrar dessa maldição, dessa amargura. Ele é o Deus que também pode te livrar dessa rebeldia. Ele vai te fazer te arrepender da sua falta de contentamento. Somente Deus pode te curar da sua amargura de alma antes que ela te mate lentamente. Quinta aplicação: Moisés, apesar de ter sido um exemplo de um pastor, de um intercessor diante de Deus, do povo, não era perfeito nos seus dois ofícios. Não era. Tanto é que depois nós vamos ver. Se você ler o livro de Números, sempre cito aqui porque faz parte do contexto, você vai ver que chega um momento que ele não suporta mais. Aí ele vai descambar de vez. Ele fala assim: eu não aguento mais isso aqui não, me mata, Senhor. É o pastor falar isso da igreja. E você já sabe, eu repeti algumas vezes aqui, já falei. Ali a igreja só tinha um pastor, não tinha substituto não. Se pedir demissão, vocês vão ficar sem pastor. E se tu pedir demissão, pastor, vai ficar sem igreja. Acabou. Era o que tinha. Então ele não era perfeito como pastor e como intercessor. Mas Moisés tipifica Cristo como o perfeito pastor e intercessor do seu povo. Com muita propriedade, Jesus disse lá em João 10, nós lemos isso semana passada na liturgia: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que ousadia falar uma coisa dessa. Como que a gente pode ver isso nas Escrituras? Hebreus 5, verso 5, ele diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é Jesus, que nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus tomou as águas amargas no nosso lugar, para que pudesse ser o nosso perfeito intercessor. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o perfeito intercessor do seu povo. É Ele que sabe as nossas fraquezas, é Ele que sabe na pele o que é sentir desespero, porque diz o texto: Ele clamou, Ele suplicou àquele que o enviou para que pudesse livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua piedade. Mas Deus não livrou ele da morte. Deus não o livrou das águas amargas da cruz do Calvário. Ele tomou essa água amarga da cruz do Calvário no nosso lugar, para que eu e você fôssemos curados pelo sangue dele, que foi derramado por nós. Águas amargas substituídas pelo sangue de Cristo, que é água doce. A sexta aplicação: você não tem mais desejo de vir à igreja?
vem esporadicamente, não tem mais desejo de vir na reunião de oração, já faz tanto tempo que você não vem, não sente mais desejo de comungar com seus irmãos para descansar a alma das dificuldades amargas da vida durante a semana. Isso é um reflexo de um simples diagnóstico que a Bíblia está nos mostrando: você está amargurado com Deus, você não está sabendo lidar com as provações e os testes amargos que Deus tem te dado. Você não aceita que Deus te teste, você não admite que Deus te coloque em circunstâncias de provas amargas. Como é que você pode perceber isso? Preste atenção nos seus desabafos, preste bem atenção como você fala e o que você fala sobre os seus problemas, preste bem atenção nas suas reclamações, mesmo quando elas têm até razão de ser, e aí você vai ver o quanto você está amargurado contra Deus. Não é contra a esposa, não é contra o chefe do trabalho, não é contra os seus funcionários, não é o fato de você não estar tendo mais um lucro na sua empresa, não é o fato de você estar ganhando um salário que infelizmente hoje diminuiu o seu poder aquisitivo, porque a crise política e econômica do país só está aumentando. E a culpa é de todo mundo, a culpa é do presidente, a culpa é dos políticos, a culpa é do sistema, a culpa é de tudo. Só que quando a gente faz esse tipo de reclamação, na verdade você não está culpando em si as circunstâncias e as pessoas envoltas nessas situações, você está culpando Deus. Quem que move o coração dos reis? Quem que move as urnas eletrônicas? Você acha que Deus está alheio ou ficou alheio ao resultado das eleições? Você acha que Deus está alheio ou ficou alheio às decisões de cada magistrado, de cada juiz, de todas as instâncias desse país? Você acha que Deus está alheio, não está nem aí para o que se passa no coração de cada oficial general das nossas forças armadas? Você acha que Deus não está nem aí para nós, simplesmente deixando que o Brasil caminhe para onde bem entender e o que bem fizer? Não, Deus rege os corações de cada indivíduo que está dentro desse território chamado Brasil. Do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, até cada criança dessa recém-nascida, do mais rico ao mais paupérrimo, do mais culto desse país ao mais ignorante. Deus não está alheio a nada. Então por que você se acha o centro das atenções dos seus problemas? Por que eu tenho que me achar o centro das atenções nas dificuldades que eu passo? Se inclusive parte delas é culpa minha mesmo, é consequência dos meus pecados. Bom, e onde é que a gente despeja isso? No dia do Senhor. No dia do Senhor. Crise financeira, falta de emprego, problemas familiares e até mesmo enfermidades não são justificativas para você desligar-se do corpo de Cristo. Não é justificativa para você desprezar o oásis que Deus te proporciona de domingo a domingo no dia do Senhor e na igreja. Não foi Deus quem te abandonou, mas provavelmente é você que está, por negligência, por amargura de coração, aos poucos abandonando o oásis que Deus te deu para aliviar e descansar o seu coração das suas provações. Não despreze a igreja, não despreze o dia do Senhor. Desprezar esse oásis é entrar em contenda com Deus, mas aproveite a oportunidade que você tem para desfrutar a cada minuto, segundo, a cada instante de todo o dia do Senhor, desde quando ele começa e quando ele vai terminar, para que você revigore as suas forças, por meio do seu intercessor, que é Jesus Cristo, por meio da graça de Deus, que é real, apesar de invisível, mas ela é real, graça que revigora. Cantamos esse hino de manhã, maravilhosa graça, graça de Deus sem par. O remédio santo
para corações amargurados. Não tem remédio melhor do que você cantar hinos como esse. Volte para o oásis do Senhor. O oásis não tem cerca. Lembra disso? O oásis é aberto a todos aqueles que querem beber da água que tem a fonte da vida. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha ao oásis do Senhor e beba dessa água, e você será consolado, revigorado, e as suas amarguras vão sendo tratadas pelo Senhor, e Deus é glorificado nessas coisas. Amém. Coloque-se de pé.